paz do Senhor, guerreiras. Queridas, nós estamos no treinamento de guerreiras e o tema de hoje é Cristo glorificado. Nós já falamos da morte do Senhor Jesus e de como ele venceu os poderes das trevas. Mas hoje nós vamos falar a respeito de Cristo glorificado, porque muitas pessoas, elas ainda têm aquela imagem de Cristo na cruz do Calvário, todo ferido, machucado, porque são essas as imagens retratadas em muitos quadros, em muitas pinturas, imagens, enfim. Mas o Senhor Jesus, ele morreu, ele foi ao inferno, despojou os poderes das trevas, mas ele ressuscitou. Ele passou alguns dias aqui na terra, aparecendo aos seus discípulos, e depois ele foi elevado aos céus. Então, o Senhor Jesus, ele não está mais ali na cruz do Calvário. Lá em Lucas 24, no capítulo 50, fala assim, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e o abençoou, ou seja, Jesus abençoou os discípulos. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado aos céus, ao céu, Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade. Então, o Senhor Jesus, ele esteve ali com seus discípulos durante um período, mas ele depois, ele foi elevado aos céus, ele subiu aos céus. E lá no livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele teve a visão de Cristo glorificado. Ele viu o Senhor Jesus já glorificado. E eu gostaria de ler para vocês, para que vocês vejam que a aparência descrita aqui do Senhor Jesus não tem nada a ver com aquela mesma aparência dele ali na cruz do Calvário. Ele já venceu. Ali foi algo que ele passou por nós, mas ele não está mais ali. Então vamos lá. Apocalipse 1, eu vou ler a partir do versículo 9, que diz assim: Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança da fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essa ilha aqui não era uma ilha paradisíaca não, tá? Que era uma prisão a qual o apóstolo João estava por amor do evangelho, Por causa do seu amor ao Senhor Jesus, ele foi preso nessa ilha. A partir do versículo 10. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, que dizia: Escreve em um livro o que vês e envia-o a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, no cinturão de ouro ao redor do seu peito. Então, estava lá no meio dos 7 candelabros, o semelhante a um homem, e estava vestindo uma longa túnica que ia até os pés. Então, vai imaginando aí. E no seu peito, ao redor do seu peito, um cinturão de ouro. Versículo 14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Então aqui, os cabelos do Senhor Jesus, ele é descrito como branco, como a neve, como uma lã pura. Entendem, amados? E os olhos
como uma chama de fogo. Aqui o apóstolo João ele está descrevendo da maneira que ele pode, da maneira que ele entende, para que as pessoas possam compreender o que ele viu. Então, o que ele viu nos olhos? Ele olhou para os olhos de Jesus, ele viu como se fosse uma chama de fogo, porque brilhava muito. Amém? Seus pés reluziam como o metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Então, ele ouvia a voz de Jesus, e aquele som ele tentou relatar como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiadas, que é a palavra de Deus, né? Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu resplendor, porque brilhava muito. Então, João falou que era como se o sol, né, ali ao meio-dia, em todo o seu resplendor. Assim que o admirei, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Então aqui descreve as características do Senhor Jesus glorificado de acordo com a visão de João. Ele foi ali tentando descrever a beleza do Senhor Jesus, que na verdade não tem como descrever. Ele fez o que ele pôde, né? Ele foi falando, olha, os pés dele parecem como um latão reluzente que brilhava, né? Os olhos eram como chama de fogo, porque era como se fosse ali, tivesse aquele brilho ardente nos seus olhos. Então, João ele foi descrevendo o cabelo branco, né, amadas? Então, a gente vê uma descrição totalmente diferente dali do Senhor Jesus na cruz do Calvário, padecendo, porque aqui o Senhor Jesus, ele já tinha vencido. Ele já tinha vencido, já tinha sido glorificado. Amém, amadas? Então, quando você for orar, for falar com Deus, não fique na sua mente com aquela visão daqueles quadros, né, de Cristo ali abatido, como se não tivesse forças de ajudar nem Ele. Não, amadas, o Senhor Jesus passou por aquilo por amor de nós. Ele poderia ter, inclusive, saído daquela cruz. Ele é Deus, mas ele não usou os poderes de Deus em benefício dele próprio enquanto ele estava aqui na terra. Ele usou toda a sua unção, né, que ali era através do Espírito Santo. Ele usou toda aquela unção para abençoar as pessoas. E ele venceu. Ele foi glorificado. E o Senhor Jesus, ele é Deus. Ele não é um coitadinho. Ele é o Deus que tem autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra. Amém, amadas? Então, quando você for orar, você não fique com essa imagem de Cristo abatido, de Cristo amargurado. Amém, amadas? Em nome do Senhor Jesus. Então, fique com essa palavra e que você venha meditar e que você venha refletir nesse versículo e glorificar a Deus pela sua glória, pela sua grandeza, pela grandeza que é o nosso Deus. Amém, amadas? Em nome do Senhor Jesus, fiquem todas na paz.